Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmão, vamos dar continuidade aqui ao livro de Apocalipse, explicar de maneira simples, né? E dessa vez vai ser o capítulo 14, que também faz parte da sequência, como eu estou explicando nos últimos vídeos. Mas eu gostaria de voltar aqui um pouco no 13, que ficou meio corrido no vídeo passado, no final dele, né? Eu vou repetir 4 versículos aqui, tá, irmão? Ó. Além disso, foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, né? Apocalipse 13, versículo 15. Além disso, foi lhe dado poder de dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos os que não prestassem adoração fossem mortos. Uma imagem que dá fôlego a ela, um advento tecnológico. Por isso que eu falo que a gente está vivendo tempos finais pelas profecias, porque o destrancar dessas principais profecias dependia do aumento da tecnologia, como diz em Daniel, no capítulo 12. Por isso que as outras profecias, elas não se cumpriram, meus amados irmãos, porque precisava dessa tecnologia, mais especificamente da IA, que é uma invenção muito recente, tá? E essas profecias, essas profecias que apareceram na televisão, usando Nostradamus, os maias, os mormons, elas têm esse objetivo mesmo, tá, meus irmãos? De confundir e descredibilizar. Descredibilizar quem, Ricardo? Quem não lê a Bíblia. Entendeu? Porque quem não lê a Bíblia, acredita até hoje, eles vêm com aquele negócio. Desde os anos 2000, ou seja, 26 anos, eu estou ouvindo esse negócio que o mundo vai acabar. É um festival de mentiras plantadas que as pessoas seguem, que quando ela lê a Bíblia, elas são derrubadas. Por exemplo, esse negócio do mundo acabar. Eu estou aqui já fazendo vários... Agora vai entrar no capítulo 14. Eu estou mostrando pelo que está escrito no livro de Apocalipse, que essas pessoas que acreditaram nessa mentira usam como base, sem ler, que não será o fim da terra, e muito menos a maioria das pessoas vão sofrer. A Bíblia fala 1/3 da humanidade, ela fala da cidade ali, uma cidade de 70 mil, só 7 mil que vão morrer, ou seja, 10%. Parte ela fala 1/3, ela nunca fala mais do que 1/3, ou a metade da população, entendeu? Então, as pessoas ficam, vai acabar o mundo não vai acabar porque a Nova Jerusalém, a gente vai chegar lá, no final, ela desce do céu para a terra, entendeu? Então a terra ela vai ser purificada, ela não vai ser destruída. Então, essa leitura explicando o Apocalipse de maneira simples serve para desmentir essas coisas também. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque foi plantada uma mentira. Se você acreditar na mentira até o final, é inferno para você, tá? Não tem outra maneira de falar isso aí para você, eu não vou dourar a pílula nem nada não. Então, o objetivo do Evangelho e das pessoas que Deus capacita para pregar a palavra dele é desfazer, um dos princípios é desfazer as mentiras para que você se arrependam dessas mentiras e venha para a verdadeira verdade. O verdadeiro caminho que é a verdade descrita na palavra de Deus. E não adianta, meus amados irmãos, Bíblia se rebate com Bíblia. Quem lê e examina a Bíblia está tranquilo, são boas notícias. Quem está assustado é quem vive de achismo, mas o achismo, tá? É como o Olavo de Carvalho falou, eu respeito o seu direito de emitir opinião, não a sua opinião, porque a sua opinião pode ser que 2 mais 2 é igual a 4. Mas a verdade é que 2 mais 2 é igual a 5, né? Só que a verdade é que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se você tem uma opinião que 2 mais 2 é igual a 5, a sua opinião está errada. Mas você tem o direito de ter. Se você não tem o direito de impor o seu achismo como verdade, entendeu? Porque quem lê a Bíblia incomoda, meus amados irmãos, porque ela mexe com muitas coisas, ela mexe com verdades incrustadas às gerações, entendeu? Ela mexe com sistemas religiosos que lucram com a mentira, entendeu? Só que a verdade,
a verdade, tem por característica não esconder a realidade de você. Ela não está falando que a vida de um cristão vai ser um mar de rosa, mas ela está falando que a persistência vai fazer você ganhar o seu galardão. Então olha aqui, o versículo 16. Ela obrigou todos, a besta, né, o poder, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. O João usou o termo estampa porque ele não sabia o que era um chip de silício, tá? Nanotecnologia do tamanho aproximado, um pouco maior do que um grão de arroz. Então ele colocou como estampa, porque Deus o fez, Jesus o fez no arrebatamento dele, vê essas coisas no futuro. E como se fosse assim, agora se vira, João, para você dar nome a essas coisas aí. Por quê? Porque o João estava vendo aqui, não só nessa visão, mas ele estava vendo muito advento tecnológico. Então ele vai comparar com animais, ele vai comparar com estampas, com um monte de coisa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Entendeu? É um sistema financeiro global, unificado, como no padrão da OFAC dos Estados Unidos, né? A Mondex, que regula o Visa, o Mastercard, as bandeiras Elo. E você pode perceber que praticamente hoje, mesmo quando você vai na padaria, você não dá mais dinheiro, dificilmente você vê dinheiro, entendeu? Você já percebeu que as suas contas, a sua fatura de internet, a sua fatura de água e luz, ela chega para o seu e-mail, aí você abre o PDF, aí tem lá o código de barra e um QR Code, aí você abre seu celular no seu aplicativo bancário, você mira naquele QR Code, não precisa mais digitar mais nada, igual os caixas do banco fazia, e ele vai tirar um valor da sua conta para pagar aquilo ali e vai ficar tranquilo. Então você não vê o dinheiro físico, você vê números diminuindo quando você paga uma conta e aumentando quando alguém deposita. Esse é um sistema, entendeu? É o sistema da marca. Só que vai ter o por fora, o já existente. Por muito tempo eu critiquei pessoas que guardavam dinheiro, mas elas estavam certas, porque, meus amados irmãos, você pode não entender literalmente o que está acontecendo, mas Deus coloca sensações, instintos, sinais, que quem souber interpretar não despreza. Ainda que a verdade não chegue na hora, ela já sente, entendeu? Por exemplo, a pessoa não pode ver a chuva, mas ela já começa a ver os ventos e as primeiras trovoadas, entendeu? Isso aí Deus já coloca como parte do selo. Basta você desenvolver isso, não desprezar, desenvolver, que Deus vai te revelar na hora certa. E aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Lembrando que o 6, ele é o dia, segundo Gênesis, que o homem foi criado. Então é o número de um homem. Você percebe que o 6, ele antecede o 7, ele é próximo ao 7. Só que o 7 na Bíblia é o descanso, é o Shabá, é a perfeição. Entendeu? Mesma coisa quando Deus estabeleceu o negócio do trabalho, né? Deus estabeleceu a escala 6x1, irmão. Não adianta você escapar disso, não. Durante 6 dias você trabalha, no 7º você descansa, entendeu? No caso do maná no deserto, no 6º dia você pegava a porção dobrada para estocar para o dia que você não podia pegar, porque aquilo ali era considerado como um trabalho, e no 7º dia você descansa. A mesma coisa quando Deus determinou para a terra, 6.000 anos para a terra, e o 7º é o descanso, é o milênio, entendeu? Então o 6, ele é próximo ao 7 por causa da imagem e semelhança, entendeu? Só que existe um abismo, irmão, entre o homem, 6, e Deus, que é o 7, a perfeição. Então vamos lá. Era só esse complemento que eu queria fazer. Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144 mil,
que ostentava o escrito em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Olha só, a gente está falando do Cordeiro, que é Jesus, e a gente está falando dos famosos 144 mil. Então, para quem pensa, quem despreza os 144 mil, saiba que Apocalipse 14, versículo 1, está dizendo que o Cordeiro, Jesus Cristo, está liderando eles. Entendeu? Seja fiel a ele, os judeus não ortodoxos e o seu pai. Pode considerar Jesus como profeta, alguns, né? Um simples profeta, mas a adoração está ao pai, que é a mesma coisa do filho. Ouvi um som como do barulho de um temporal e um estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como arpista que tocava suas harpas. Entoava um cântico novo diante do trono perante os 4 seres viventes dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que havia sido comprado na terra. Meus amados irmãos, tem coisas que só você, que crê em Deus e na sua palavra, vai entender. Você pode falar da maneira mais clara possível, mas tem gente que não vai entender. Paulo fala assim, ó, nada é puro para quem é impuro, pois suas mentes já estão impuras e cauterizadas. Então, essas coisas são só puras para quem entende e tem fé. Entendeu? Por isso que a Bíblia faz questão de descrever. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. A gente está falando de uma classe especial separada por Deus, tá? Porque nessa altura aqui a gente está falando de 144 mil pessoas literais, uma população de mais de 8 bilhões, tá? Ele está falando que não se macularam com mulheres por causa de quê? Porque para a Bíblia, um Deus 3 vezes santo, o ato sexual, ele é um ato de impureza, até por causa da semente do pecado. O próprio Jesus não tem registros, nem por historiadores, nem pelo Evangelho, que Jesus praticou ato sexual. Primeiro porque Jesus não era casado. Se ele o fizesse, ele estaria fornicando. Entendeu? E teve insinuações de que Jesus era namorado de Maria Madalena, mas é justamente insinuações de pessoas mundanas que não sabem a profundidade das revelações daquilo ali. Maria Madalena é uma mulher, e mulher é uma igreja, e Jesus, quando ressuscita, aparece para ela primeiro, mostrando que na volta dele, ele vai aparecer primeiro para a sua igreja. E por que eles insinuaram isso? Porque aonde Jesus estava, Maria Madalena estava junto. Então eles insinuaram que era uma companheira, uma namorada, uma amante de Jesus. Mas espiritualmente quer dizer que é o seguinte: a igreja que é convertida, a primeira coisa, aonde Jesus não está, ela também não vai estar. E aonde Jesus está, ela quer estar. Por quê? Porque Jesus faz bem para ela. Entendeu? Jesus abençoa, Jesus aconselha a você se desviar de caminhos de morte. Então, onde Jesus está, a igreja também está, representada da Maria Madalena. Mas é muito mais fácil essas ilações aí, maliciosas, do que a pessoa se empenhar de entender o real significado daquilo ali. Então ele está dizendo uma classe especial aqui. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios, portanto são irrepreensíveis. Tem pessoas assim, irmão, no limite. Tu sabe por quê, meus amados irmãos? Não é porque eles têm que lutar contra o pecado também, mas é porque eles estão tão conectados, esse grupo especial está tão conectado com Jesus, que eles não vão praticar certo tipo de pecado porque ele está lutando contra aquilo, porque ele é errado, eu vou para o inferno, não. É porque simplesmente quem está com Jesus, ele identifica uma prática errada e simplesmente não tem vontade de fazer. Entendeu? Por isso que eles são irrepreensíveis, eles entenderam. Tu está me entendendo, meus amados irmãos? Eles entenderam o sentido de estar com Jesus, usando o seu livre-arbítrio, escolhendo o melhor caminho. Entendeu? Não é por imposição, não é que Jesus andava com chicote, não, olha, faz isso, não, não. É a sua escolha. Você provou os dois caminhos, do pecado e da santidade.
Você viu que o da santidade era melhor, então você seguiu. Então qualquer coisa no caminho do pecado vai ser repudiado. Olha, aquela passagem, eu fiz um vídeo sobre isso, eu estou para fazer outro, de Ezequiel 47. Ali é interessante, por quê? Porque você vai entrando e a água vai subindo, né? Ela vai subindo no tornozelo, na canela, nas coxas, no lombo. Aquela passagem quer dizer o seguinte, aí ela chega no peito, né? Está dizendo que quando a água passa do peito, quando você está dentro de um rio, até quando ela chega no peito, você ainda consegue se equilibrar, você consegue se mover, ou seja, ainda dá pé, né, que a gente chama. Então você tem a opção de voltar do rio, entendeu? E aquele rio, primeiro que a água é a palavra de Deus, aquele rio, ele nasce, segundo o texto, e retorna para o trono de Deus. Então aquela água purifica, é o caminho que te leva à salvação. Mas quando ela chegar no peito, você tem a opção de voltar, por causa do seu livre-arbítrio. Mas quando você avança, meus amados irmãos, quando ela passa do teu peito, não é mais as suas pernas que tocam o fundo, é o rio que te leva. E quando ele vai te levando, retornando para o trono de Deus, ele vai passando por várias margens que você frequentava. Tu tá me entendendo? Você estava perto da palavra, que é o rio, mas você não entrava. Então tem a margem do vício, a margem do adultério, a margem da mentira, e você vai passando e você vai ver, você não tem mais vontade de sair, nadar até aquela margem. Você simplesmente deixa o rio te levar para o trono de Deus. Não tá me entendendo? Por isso são irrepreensíveis. Versículo 6. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar os que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Preste atenção nisso, vou explicar lá na frente. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Olha só, os sinais vão ficar tão visíveis que o anjo não está dando uma ordem sobre o coração, ele está dando um conselho. Render a Deus. Meus amados irmãos, não adianta, os sinais vai ficar tão peremptório que o Deus não vai deixar dúvida que aquilo é o juízo e ele quer te salvar ainda no final, entendeu? Ainda que você não coma os bens nessa terra, porque quem vive afastado de Deus, meus amados irmãos, não adianta mentir. Você pode ter dinheiro, você pode ter conforto, você pode ter uma inteligência financeira para equilibrar suas contas, mas você vai se vivendo com medo, entendeu? Em pânico, com medo de assalto, com medo da morte. E o Evangelho te prepara justamente para isso, para essas lutas. A morte vai acontecer para todos nós, mas ele te prepara de uma maneira que você encare isso, entendeu? Como Paulo encarou. Combati o bom combate, né? Guardei a fé. Ou como Pedro, né? Ai, olha, Jesus, foi me revelado que eu deixarei meu tabernáculo. Ou seja, Pedro estava feliz porque teve uma revelação que ele ia morrer. Por que ele estava feliz? Porque ele estava com Cristo, estava cumprindo tudo que Cristo preveu, inclusive as perseguições, e quando morrer estaria com Cristo. Por isso que Paulo fala que somos mais que vencedores. O Evangelho te prepara para isso. Enquanto muita gente tenta se suicidar, muita gente entrega a vida, se entrega às paixões finais, o Evangelho te prepara para um renovo, entendeu? Por isso que ele está dando um conselho aqui: adorai, porque você está vendo o que o mundo vai te oferecer mais, meus amados irmãos. O segundo anjo seguiu e exclamou: caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Uma sequência. A Babilônia era uma representação do sistema em todo o seu esplendor. Esse sistema, ele está ruindo por causa de quê? Porque ele está mostrando que ele só enriquece o vértice acima da pirâmide. E que, na verdade, ele é dominado, ele é administrado por um espectro, tá? Que odeia os seres humanos e odeia a Deus. Entendeu? Por isso que ela vai cair na sequência. Proclama seu evangelho, você sai da mentira, tá vendo? Deus está te dando uma chance, Deus está te dando um conselho e logo em seguida fala assim: por quê? Porque aquilo que você foi criado e que você adora vai cair. E quando cair você vai ficar sem chão. Quem é você sem um sistema? Adore a Deus.
Seguiu ainda um terceiro anjo, alertando a todos em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos anjos do Cordeiro. O primeiro anjo dá um conselho, depois o segundo dá uma informação, e o terceiro dá uma grave advertência. É uma sequência. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Fumaça na Bíblia é engano. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Eu costumo falar que o governo de Cristo, ele inverte certos tipos de situações estruturais. Por exemplo, no termo de justiça, quem se dá bem hoje é quem rouba de você, é quem mente. Eles enchem a burra de dinheiro pela corrupção deles. Então eles vivem em casas de alto luxo, em prédios de alto luxo, andam nos melhores automóveis. Eles viajam para os melhores lugares e comem nos melhores restaurantes. A justiça de Deus é inverter isso aí. Aquele que estava sofrendo, aquele que era anônimo, ele será um grande pregador da palavra de Deus e terá um lugar na equidade para cima durante o governo de Cristo. É uma coisa. Então ele está falando, enquanto vocês estão repousando em camas caras, sem preocupação com horário, né? Tem gente que acorda, toma um café e vai para a piscina. Por quê? Não produz. Por que, Ricardo? Então como é que ele se mantém? Rentistas. Eles fizeram tanto dinheiro, seja ilícito ou lícito, que o banco passa a pagar para ele. Entendeu? Se você tiver 100 mil, por exemplo, no CDB hoje, a pessoa vai investir, uma coisa que dá mais lucro. Vamos botar o coisa de CDB. Pessoa que vive 100 mil aí te dá aí uns 17 mil por mês, que dá para você viver tranquilo. Sem você trabalhar nada e sem mexer nos seus 100 mil. São rentistas, entendeu, meus amados irmãos? Mas quem produz mesmo é aquela pessoa que abre o seu comércio e coloca seus empregados para trabalhar. É esse que movimenta a economia. Então ele está falando, enquanto esses que estão envolvidos com o sistema até o pescoço estão dormindo no conforto, Deus vai inverter isso aqui. Não terá repouso de dia ou de noite. Aqui está a perseverança dos santos, daquele que obedece aos mandamentos de Deus e permanece fiel a Jesus. A perseverança dos santos, irmãos. Você está passando dificuldade, mas tem um Deus que está ouvindo todas as suas orações. Tem um Deus que tem olhos inclinados para a terra, está olhando toda a sua conduta, todo o seu sofrimento e já está moldando o seu galardão pela sua obediência até o final. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas lutas e trabalho, porquanto as suas obras acompanham. Ele não está falando que agora dorme dos seus luxos, de suas conquistas pessoais, das suas esposas, suas namoradas, dos seus carros, suas motos, dos seus apartamentos e casas de praia. Ele está falando que eles morreram, tá? E agora eles merecem descansar das suas lutas e trabalho. Meus amados irmãos, um servo do Senhor, um cristão, não veio à terra a passeio. Ele veio para fazer a diferença. Ele veio para trabalhar e para sofrer perseguições, para poder esse descanso aqui do capítulo 14, versículo 13, se cumprir na vida de mais pessoas possíveis. Entendeu? Eles estão descansando agora e bem-aventurados. Por que descansaram os mortos no Senhor? Porque perseveraram até o final, irmão. O Apocalipse não se contradiz, a Bíblia não se contradiz. Olhei, eis que diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, majestade, e uma foice afiada na mão. Quem está com a foice, meu? Então um outro anjo saiu do santuário e clamava em voz alta o que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura
e chegou a hora de ceifá-la. Aqui mostra duas coisas. Primeiro, que Jesus não vai buscar semente. Quando você prega o evangelho, você está plantando a semente. Ele vai vir buscar frutos, e não é qualquer frutos. Frutos dignos de arrependimento. Em Ezequiel, em Jeremias, diz muito isso. Que ele vai pisar no lagar da ira de Deus, as frutas azedas, as uvas, né? Que representa os frutos que ele vai buscar. O que tiver azeda, o que tiver sem graça, ele vai dispensar. Ele vai colher um por um e vai provar. Aí muita gente fala assim, poxa, cara, então tá bom, vai vir um primeiro anjo e vai passar a ceifa. Vamos ver se isso é bom. Tu quer, quem quer, quem quer ser ceifado pelo primeiro anjo aí, diga amém. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada. Olha só a situação, o cenário aqui. Duas pessoas com foice na mão. Um assentado sobre uma nuvem branca, semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Jesus, o primeiro anjo. É o que esse que vai separar o joio do trigo. O segundo anjo, ele vai ceifar o joio. E o segundo, que é Jesus, vai ceifar o trigo. Tu tá me entendendo? Nós vamos morrer. Mas pela mão de quem a gente vai ser ceifado? Pela mão de Jesus, pela foice de Jesus ou pela foice do anjo? Qual que você quer? Versículo 17. Então, um outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo com poder sobre o fogo e clamou com forte voz que trazia a foice menor. Passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos de uva extensa, em relação ao que eu acabei de falar, a profecia lá de Jeremias, com todos os cachos da extensa via da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada em toda a terra e juntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. Está falando daquelas uvas que são ruins, vamos dizer assim. E todas elas foram pisadas no lagar que fica de fora da cidade. O sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Freio dos cavalos fica mais ou menos aqui, onde é o freio do cavalo, não é aqui? Dá mais ou menos 1,5 metro. Aqui ele está falando de quantidade de sangue. Ele está dizendo que a imensa maioria ceifada por esses anjos vão morrer. O que condiz com o que Jesus fala, que estreita é a porta da salvação e grande é a porta da perdição. E aqui termina o capítulo 14. Entendeu? Pisadas no lagar que fica fora da cidade. E o sangue correu do lagar, chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. É uma limpeza. É um expurgo. Diante de tantas chances que Jesus lhe dá, vai chegar uma hora que ele vai questionar e vai cobrar como você usou essas chances. Por enquanto ainda a gente está no período da misericórdia. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos dando um conselho para vocês. Como eu falei num vídeo retrasado, eu jamais vou enfeitar a gravidade de se ter uma conduta antibíblica. O ser humano, até pela ciência, ele é considerado uma máquina. E toda vez que você compra uma máquina, seja um carro, uma moto, um televisor, uma batedeira, tá me entendendo? Um liquidificador, ele vem com um manual. Aquele manual, ele não só ensina como você liga ou monta um aparelho. Ele também mostra como você limpa, como você mantém e como você faz a manutenção. Visando o quê? A extensão da vida daquele aparelho. Entendeu? Você fazendo certos procedimentos de limpeza, tomando certos tipos de cuidado com alguns componentes, você amplifica o tempo útil daquele aparelho na sua vida sem você precisar gastar dinheiro com conserto ou comprar outro. A própria ciência fala que o corpo humano também é considerado uma máquina, entendeu? Tem comparações interessantes com a mecânica, né? Os olhos são faróis, né? A boca é o radiador, aí os pulmões são os filtros de ar, o coração é o cabeçote, por aí vai, entendeu? Lá a parte traseira da gente é o escape.
E se o seu corpo humano é considerado uma máquina, essa máquina também tem um manual. Esse manual que te ensina como limpar esse aparelho, entendeu? Ensina como você deve conduzir essa máquina, entendeu? A maneira correta para que se estenda a vida útil dessa máquina. A palavra de Deus diz no primeiro mandamento com promessa, que é para os filhos, ele diz assim, ó, honre o seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias nessa terra. Então a Bíblia dá uma série de dicas de como ela não impõe, entendeu? Porque tem gente que acha que conhece a máquina, então acha que pode manuseá-la sem um manual, mas isso é por conta e risco dela. Ela pode botar uma peça adulterada na máquina, entendeu? Não vai ter a característica original. É a mesma coisa de chuveiro. O chuveiro parece que tem uma coisa. Mesmo que você compre uma resistência original, quando ela queima, quando você toca, nunca é a mesma coisa. Tu pode ver. Quando você compra um chuveiro novo, a resistência já vem colocada pelo robô de fábrica. Ela já é chumbada de fábrica. É só você botar lá, você instalar, deixar ela no frio, né? Deixar cair um pouco de água para depois você ligar o disjuntor, ver se não tem vazamento, aí você liga. Aí você vai ver que a água vai sair fumaça, vai sair tudo. Quando você troca a resistência, não é a mesma coisa. Mas está dizendo o manual, entendeu? Para você comprar só peças originais. Tem gente que não compra. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, ela é um manual de como você vai bem na Terra. Ela não é imposta. Você tem o livre-arbítrio, né? A consciência, a racionalidade de você querer seguir ou não. Eu procuro, tá, seguir ela fielmente, porque como eu era uma pessoa muito científica, tá, e parece que Deus teve um prazer especial em me mostrar isso. Por isso que Deus me abençoa tanto, porque essa palavra me trouxe paz, irmão. Então, ela me trouxe um dos maiores, ela me fez um homem melhor. Quem me critica por ser assim, inclusive amigos, pessoas próximas, eu não estou entendendo qual é o sentido de amizade, sabe por quê? Porque se essa coisa que você tanto critica que eu sigo me tornou um homem melhor, me tornou um marido melhor, me tornou um pai melhor, você tinha que se alegrar, meus amados irmãos, e não criticar. Porque os mesmos que criticam por eu seguir essa palavra são os mesmos que podem até ser boas pessoas, tá? Mas são os mesmos que têm os mesmos medo, o mesmo pânico, coisa que eu não tenho. Porque Jesus ele fala assim, ó, dou-me minha paz vos dou, não como o mundo dá. Porque a paz do mundo é artificial, irmão. A falsa paz do mundo, para quem tem dinheiro, está nos vidros blindados, nos altos muros de suas mansões, no sistema de segurança. Você dá a sua vida na mão de pessoas desconhecidas, armadas, ainda que preparadas. Mas isso não é vida não, irmão. Entendeu? Como o Evangelho, a Bíblia te prepara para a morte, uma morte com Cristo, dupla vitória, você comeu o bem nessa terra e ainda ser salvo, eu prefiro seguir ela. Depoimento de um ex-cientista que fazia piada de Deus, tá? Por não acreditar. Então, se eu tenho essa riqueza, o Espírito me move a tentar pelo menos ensinar a vocês como você obter essa riqueza também, tá? Próximo vídeo, deveria fazer sábado, capítulo 15, já está chegando os arremates, tá? Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.